Nesse caso, nós vamos utilizar a forma fatorada na intenção de colocar alguns fatores fora da raiz. Veja, vamos fatorar o 300. Fatorando o 300, ele é um número par, dá para dividir então por 2. Metade do 300, 150. Metade do 150, 75. Nós podemos dividir por 5 aí, pelo final 5. Mas para manter uma organização, eu vou dividir por 3 para manter a ordem crescente dos números primos. Sei que é divisível por 3 o 75, pois se eu utilizar aquele critério de divisibilidade de somar os algarismos, percebo que a soma está na tabuada do 3, que 7 mais 5 vai dar 12, então vai na fé que dá para dividir por 3. Dividindo por 3 aqui, 25, e eis que agora eu finalizo a minha fatoração utilizando o 5. Cheguei no 1, final da fatoração. A forma fatorada fica 2 elevado ao quadrado, nós utilizamos o 2 duas vezes. 3 elevado à primeira, só utilizamos uma vez o 3, e 5 elevado ao quadrado. Muito bom, duas vezes o 5 ali para finalizar a fatoração. A forma fatorada, ela vai ser escrita dentro do radicando e nós temos uma propriedade muito bacana. Quando o radicando tem multiplicação, nós podemos quebrar essa multiplicação e escrever raízes independentes. Veja, escrevendo 300 então como 2 ao quadrado vezes 3, não vou nem colocar o índice 1, o expoente 1, vezes 5 ao quadrado. A propriedade que eu havia comentado é aquela que, quando dentro do radicando, aqui no radicando tem multiplicação, eu posso quebrar e escrever raízes independentes. Então eu posso escrever raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Utilizando uma outra propriedade dos radicais, quando o expoente é igual ao índice, quando eles empatam, eu posso fazer um cancelamento. Dessa maneira, eu elimino aqui essa raiz quadrada e o 2 é libertado da raiz, ele sai limpinho. Da mesma forma, fazemos com o 5. O 5 aqui, que está elevado ao quadrado, nós podemos libertar da raiz. Porém, contudo, entretanto, todavia, o 3 não tem como sair do radical, pois o expoente do 3 é 1, que é menor do que o índice 2, então ele vai ficar dentro da raiz sozinho. Agora, a multiplicação tem uma propriedade que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Chamada de propriedade comutativa. Então eu posso multiplicar esse 2 e esse 5 e escrever aqui 10 raiz de 3. Muito bom! E aí, o que você achou? Fizemos passo a passo, usando todas as propriedades, mas talvez você tenha ficado um pouco chateado, pois o exercício ficou relativamente longo, né? Tem um jeito mais rápido de fazer isso? Tem. Afinal de contas, nós podemos utilizar a fatoração e, na própria fatoração, já fazer alguns agrupamentos bem interessantes, bem convenientes. Veja, como nós temos uma raiz quadrada, os agrupamentos que serão feitos vão ser de 2 em 2, ou seja, duplas. Fatores que são os mesmos. Então, ó, esse 2 agrupa com 2 e esse carinha sai da raiz. O 5 agrupa com 5 e esse carinha sai da raiz. Só que o 3 ele não foi agrupado com ninguém, então ele fica dentro da raiz, como 3. E o 2 e o 5 que saem multiplicando, por isso fica 10 raiz de 3. O 2 e o 5 saíram, multiplica 10. O 3 sobra dentro, ficou raiz de 3. E aí, o que você achou? Vamos para o item B. No item B,
tome cuidado que aqui é uma raiz cúbica, então quando você for fazer os agrupamentos, você fará trios ao invés de duplas. Fazendo aqui a divisão, né, do 135 pelos fatores primos, por 2 nada feito. O número é ímpar, temos que tentar outro. Se você somar 1 mais 3 mais 5, que são os algarismos que formam o 135, você tem 9. E 9 é múltiplo do 3. Opa, vai na fé que dá para dividir por 3. Fazendo essa divisão dá 45. Podemos dividir ainda por 3, vai dar 15. Conseguimos dividir por 3 ainda, vai dar 5. E agora 5 é número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 dá 1. Opa, final da fatoração. Maravilha, vou fazer esse esqueminha aqui passo a passo, ok? Então nós temos uma raiz cúbica, muito cuidado, não se esqueça. E a forma fatorada vai ser 3 elevado à terceira, afinal de contas nós utilizamos 3 vezes o 3 aqui, então esse expoente é o 3 e o 5 à primeira. Bom, 3 à terceira vezes 5. Olha só, nós temos uma multiplicação dentro do radicando. Isso é muito bom, nós podemos quebrar essa multiplicação em raízes independentes. Só não se esqueça que a raiz é cúbica. Então aqui, fazendo a quebra das raízes, nós temos raiz cúbica de 3 à terceira vezes raiz cúbica de 5, que eu nem vou colocar esse expoente aqui que não é necessário. Agora, olha, o expoente empatou com o índice da raiz. Significa que o 3 ele vai ser liberto. Olha, o 3 sai da raiz. O que não acontece com o 5. Então o 5 aqui fica preso dentro da raiz cúbica. Essa é a simplificação. Poderia ser feito de uma forma mais rápida? Poderia. Na própria fatoração você já poderia ter feito aquele agrupamento de 3 em 3. Acompanhe aqui, ó. Se você tivesse observado que esses 3 formam um trio devido ao expoente, devido ao índice 3, e eles saem da raiz, você já teria chegado no resultado aqui. Mas o 5, tadinho, o 5 sobra. E ele sobra porque ele não foi agrupado com outros, né? Então ele sobra dentro da raiz cúbica. E aí, o que você achou? Se ficou com alguma dúvida, não se esqueça de deixar nos comentários. Vamos para a questão número 3.